Nesse vídeo, irei falar dos dízimos do Velho Testamento, porém dando ênfase sobre a prática dos dízimos anterior à lei. Nessa fase não há muito do que falar a respeito do assunto, pois as referências em relação aos dízimos anterior à lei, além de ser bem restrita, apontam apenas para dois personagens, ou seja, os dízimos de Abraão e os dízimos de Jacó. As justificativas utilizadas pelos defensores dessa tão renutável ordenança geralmente são duas. Uma, a argumentação de que Abraão pagou dízimo antes da lei. A outra é que por sermos filhos de Abraão, temos que também pagar. Na verdade, Abraão dizimou daquilo que não era seu, pois os despojos mencionados nada mais era do que bens de pessoas que foram capturadas para se tornarem serviçais ou, em outras palavras, escravos. Assim sendo, é real a afirmação de que a expressão dízimos aparece antes da lei, porém em momento algum se tornarem um hábito, muito menos uma obrigação. Pois Abraão não dizimou de suas prosperidades e teria sido uma única vez. Segundo, o Novo Testamento, ao fazer referência dos dízimos de Abraão a Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 4, apenas o faz para falar de Cristo, ou seja, para mencionar que Cristo não viera da ordem dos sacerdotes levitas, mas da ordem de Melquisedeque. Vejamos Hebreus no capítulo 7, versículo 11, que assim nos esclarece: que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ainda nesse texto, o autor aos Hebreus, talvez Paulo, é explícito ao afirmar que a perfeição não poderia de forma alguma ter vindo da lei. Sendo assim, conclui-se que o fato de Abraão ter dado os dízimos mesmo antes da lei não nos obriga em nada a sermos dizimistas. Leia todo o capítulo 7 de Hebreus, que vai lhe esclarecer muito bem. Os dízimos de Jacó. Antes da lei de Moisés, a expressão dízimo aparece somente em duas ocasiões. A primeira, a que acabamos de mencionar, que foi o caso de Abraão. Mais tarde, Jacó, o neto de Abraão, também prometeu devolver a Deus 10% se Deus concedesse seus desejos. Gênesis 28, capítulo 28, versículo 20 e 22. Quero vos lembrar que aqui também não caracterizava pagamento de dízimos, e sim de uma promessa feita a Deus. Na promessa, a pessoa que efetua o desejo somente tem a obrigação de cumprir com o seu voto se o pedido feito for realizado. Isso significa que se Deus não realizasse seus desejos, Jacó não cumpriria seu voto. Logo, o ato de fazer um voto ou promessa é, em particular, cuja necessidade leva uma pessoa a prometer algo em troca de outra. Esta é uma alegação por parte dos interessados em administrarem a continuidade do recolhimento dos dízimos para a nossa época. Alegam que, devido ao fato de Abraão e de Jacó terem dado o dízimo anteriormente à lei, os dízimos, ainda em nossos dias, deva ser recolhidos. Dessa forma, esses dois casos únicos e isolados não constituem legalidade para tornar a ser cobrado no período da graça, pois também é real que mais tarde essa ordenança passou a pertencer à lei, como afirma Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Juntamente com todas as demais ordenanças e rituais esses que por causa de Cristo não praticamos mais. Porém, se essa fosse a justificativa para tal ato, teríamos que também praticar outros rituais da lei em nossos dias, pois Noé e Jacó também prestaram sacrifícios antes da lei de Moisés. Confira Gênesis 8:20 e ainda Gênesis capítulo 31 e 54. Portanto, não vale como desculpa. Se Jesus anulou todos os rituais manifestos na lei, também os dízimos que até então passaram a fazer parte dela, certamente foram anulados.
Por que será que somente a ordenança que se refere ao dinheiro não pôde ser anulada por Cristo? Meus queridos, por que não continuar a oferecer mais cordeiros como sacrifícios para justificar nossos pecados? Bom, esse sacrifício não se faz mais necessário, dizem os dizimistas, pois Jesus ofereceu-se a si mesmo uma única vez e por todos nós. E o ato da circuncisão também já não é mais necessário. A nossa marca agora é a fé em Cristo, afirmam os dizimistas. E os apedrejamentos, nos casos das mulheres flagradas em adultério? Dessa ordenança, Jesus deu prova que não deveríamos condenar ninguém, dizem eles. Havia tantas outras ordenanças que não cumprimos mais, pois a salvação agora é por fé e não mais por lei, pregam os dizimistas. E os dízimos, que também fazia parte da lei, por que somente essa ordenança ainda persiste em nossos dias? Será que somos mesmo filhos de Abraão? Quando Paulo se refere a filhos de Abraão, está na realidade falando deles próprios. Veja o que diz Atos 13 e 26, ou seja, se referindo aos judeus, filhos da promessa feita a Abraão. Aquela promessa em que Deus diz a Abraão: serás pai de uma grande nação. Abraão é considerado o pai da fé por ter sido o primeiro a obedecer a Deus sem a imposição de lei e por ter dado prova de fé em relação a sacrificar seu filho Isaque e ainda por ter saído de suas terras quando ordenado por Deus. A nós, ou aqueles que aceitam a Cristo puramente por fé, são comparados a filhos de Abraão por causa da fé sem a imposição da lei. Assim também, não poderemos ser filhos de Abraão, pois da qualidade de gentios fomos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Abraão deu os dízimos antes da lei, sim, mas somente uma única vez e foi como pagamento do despojo de uma guerra. Ele nunca dizimou por causa de suas prosperidades. Mas parece que Abraão fala bem mais alto do que o próprio Filho de Deus. Se Jesus mandou que a palavra fosse dada gratuitamente, mas se Abraão dizimou antes da lei, então anulamos tudo o que disse Jesus e continuaremos a ser como os fariseus hipócritas, que dizimavam tudo, porém negavam-se a crer em Cristo. Pense nisso.